Muito bem, gente. Vamos abrir as Bíblias, quem tiver com ela aí. Se não tiver, você acompanha. Oi. Apocalipse 6. Bom, hoje no finalzinho da tarde a minha alergia me pegou e talvez ela me atrapalhe um pouquinho aqui. Eu peço desculpas pela fungação. Mas a fungação é o mínimo que a alergia faz comigo. O máximo que ela faz é me botar de cama. Mas eu acho que ela não vai conseguir isso por enquanto. E já está quase na hora mesmo de ir para a cama, então tá bom. Vamos lá, Apocalipse 6. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavalo empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Somente até aqui. Eu gostaria de falar rapidamente com vocês sobre os 4 cavalos desse capítulo 6 de Apocalipse. Bom, logo no começo aí do capítulo 6, ele diz: observei quando o Cordeiro, e nós já sabemos pelos capítulos anteriores, pelo capítulo anterior, que o Cordeiro é Jesus Cristo, quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Isso é muito importante, a gente fazer uma rápida revisão do que havia acontecido até este momento para chegar no Cordeiro abrindo os 7 selos do livro. No capítulo 4, nós vemos a visão do trono de Deus. É o que eu chamo do QG, o quartel-general do Apocalipse. Tudo que acontece no Apocalipse sai do trono. Todos os eventos, todos os acontecimentos, todas as ordens saem do trono. No trono está sentado Deus. E nós temos a visão do trono no capítulo 4, com toda a majestade e glória de Deus e alguns seres que aparecem. 4 seres viventes, e temos também os 24 anciãos que aparecem no capítulo 4. No capítulo 5, vai aparecer o Cordeiro, porque tem um livro selado com 7 selos. E não se achava ninguém que poderia abrir o livro, que tivesse autoridade para abrir o livro. E João, o apóstolo que estava recebendo essas visões, chorava, porque não havia sido encontrado entre todos os homens alguém que abrisse o livro e os seus 7 selos. Então uma voz diz a João para ele não chorar, porque o Cordeiro, que tinha sido morto, mas ressuscitou, que venceu, ele tinha a autoridade para abrir os 7 selos do livro. E assim termina o capítulo 5, com uma multidão inumerável, adorando o Cordeiro, louvando e adorando aquele que estava sentado no trono. Os 24 anciãos também se prostram em louvor ao Cordeiro e ao que está sentado no trono. Os 4 seres viventes também fazem o mesmo. E o Cordeiro recebe da mão daquele que estava sentado no trono o livro, com os 7 selos. O livro é a nossa história, é a humanidade,
toda a nossa história, do seu início ao fim. Embora o Apocalipse traga figuras tão extraordinárias, por exemplo, em um dos capítulos, eu acho que lá pelo capítulo 9, nós vamos ver alguns cavalos que têm cabeça de leão, que têm a boca soltando fogo como um dragão. Um pouco mais para frente, algum outro lugar do Apocalipse, você vai encontrar gafanhotos, que de gafanhoto não tem nada, mas é descrito como um gafanhoto com couraça e com um poder gigantesco e assustador. Você vai encontrar uma besta que tem 10 cabeças, 7 chifres. Você vai encontrar personagens muito estranhos e assustadores no livro do Apocalipse. Contudo, ainda que eles sejam assim, extraordinários, o livro do Apocalipse não tem nada a ver com fatos extraordinários. Ele tem muito mais a ver com o nosso dia a dia simples, comum. O Apocalipse está se desenrolando em nossos dias, como esteve se desenrolando durante todos os dias da história, e continuará se desenrolando no dia a dia, naquelas relações mais simples. Na verdade, o livro do Apocalipse se desenrola completamente em aspectos mesmo invisíveis. Todos esses personagens assustadores e extraordinários não mostram que eventos extraordinários e assustadores terão que acontecer para que a gente perceba a realização, a concretização, o cumprimento das profecias do Apocalipse. Eles estão se cumprindo já, agora, hoje, amanhã e depois. E na sua vida, todos os dias, todos os instantes, a gente não percebe, mas eles estão aí. Bom, o Apocalipse traz para as pessoas uma tentativa e uma vontade de descobrir os personagens por trás daquelas descrições malucas, mirabolantes que ele traz. Alguns querem identificar quem é a besta. Tem muitas bestas, né? Mas quem é o 666? Quem é o anticristo? Quem é o falso profeta? Qual o país é a grande Babilônia? Ou qual isso, ou qual aquilo outro? As pessoas estão preocupadas em descobrirem os eventos históricos relacionados no Apocalipse e identificá-los. E todos os que tentaram fazer isso e o fizeram no passado, perderam. Porque passou-se o tempo e descobriu-se que tal pessoa, tal líder, tal governo, tal país, tal situação, tal evento, nada tinha a ver com o evento específico narrado no livro do Apocalipse. Para essas pessoas que gostam de coisas extraordinárias, você vai se decepcionar muito com as interpretações que normalmente eu costumo dar às passagens do Apocalipse, porque nada tem de extraordinário nelas. E, na verdade, exatamente por não ter nada de extraordinário, é que o que é de fato extraordinário está presente. E só pega, só entende, só acolhe, só vive, só entende, só aceita aquele que busca a simplicidade do Evangelho. Mas quem quer só viver de coisas extraordinárias, vai perder tudo. E então eu vi, diz o capítulo 6, versículo 1, que o Cordeiro começou a abrir os selos. Aqueles selos do livro que ele havia pegado no capítulo 5. Observei quando Jesus, o Cordeiro, abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes, são 4 seres viventes. Então eu ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz de trovão. Então, qualquer voz que eu diga aqui, não é a de trovão. Venha. E então olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Eu acho interessante as interpretações que dão para todos esses cavalos. E também para o cavalo branco. Contudo, qualquer interpretação para o cavalo branco que tente identificar algum personagem é pura especulação. Eu considero que a coisa mais importante para você conseguir uma interpretação mais coerente com o Apocalipse é olhar o todo. É você olhar
onde tudo mais está sendo construído para que você perceba o significado de coisas que parecem muito estranhas, para que a sua interpretação não seja aleatória. Cavalo branco. Você fala o que você quiser. Descubra o que você quiser e invente o que você quiser. Poderá ser o anticristo se você quiser. O cavalo branco poderá ser o que você quiser inventar, porque é aleatório. Mas para não ser aleatório, é só você olhar no próprio livro do Apocalipse, porque a resposta está nele. Só existe uma outra vez que aparece um cavalo branco no livro do Apocalipse. E ele só pode ser o mesmo cavalo branco que aparece aqui no capítulo 6. E se você observar todo o Apocalipse, é claro que o cavalo branco só pode ser Jesus. Jesus é o cavaleiro que monta o cavalo branco. O cavalo branco representa o próprio Jesus. Por que eu digo que o cavalo branco é Jesus e não outra coisa? É porque esse cavalo branco, como eu disse, o livro representa toda a história. Esse cavalo branco está cavalgando durante todo o livro do Apocalipse. E ele vai voltar a aparecer. Onde? No final. No capítulo 19, aparece o outro cavalo branco. E quem é que está montado naquele cavalo branco do capítulo 19? Nada mais, nada menos que Jesus. Vi os céus abertos, diz o versículo 11 do capítulo 19. E diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e a sua cabeça em sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados também em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aliás, aqui nesse versículo anterior, ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aparece também lá no capítulo 6, bem no final do capítulo 6, sobre a ira de Deus. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Jesus é o cavalo branco. Se você ler o capítulo 5, você vai ver que o cenário é o trono de Deus. E nesse cenário estão os 4 seres viventes, os 24 anciãos e uma multidão. Aí entra o capítulo 6, falando, e eis que veio, primeira coisa que aparece, o cavalo branco. Curiosamente, o capítulo 19 volta ao mesmo cenário. De novo, no trono. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, a grande multidão, todos clamando e louvando, e de repente o que aparece? Jesus montado no cavalo branco. O cavalo branco é Jesus, que durante toda a história cavalga. Cavalga em todos os períodos, em todas as épocas, em todos os momentos. E que se revelará, ao final, com os seus exércitos, para estabelecer novos céus e nova terra. Mas isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Vamos continuar aqui então, falando dos cavalos. Então o primeiro cavalo é Jesus, que saiu para vencer. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer, e foi-lhe dada uma coroa. Versículo 3. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer, venha, e então saiu outro cavalo. E este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Ainda que diga-se grande espada, o termo aqui não se refere a uma espada, mas a um punhal. Grande, mas um punhal. O cavalo vermelho fala da violência.
Esse cavalo que cavalga durante toda a história humana também, para que os homens se matem uns aos outros. É o cavalo que tira a paz. É o cavalo que traz a disputa, a intriga, o atrito, o assassinato, o homicídio. É esse cavalo vermelho que vem cavalgando durante toda a história humana, desde o derramamento do primeiro sangue inocente, que foi o sangue de Abel. E que vai caminhando durante toda a nossa história, e o livro do Apocalipse, ele é progressivo, ele não pode ser entendido jamais cronologicamente. Ou seja, o evento que ocorre no capítulo 6 não é anterior ao que acontece no capítulo 7. O cavalo, primeiro cavaleiro, o cavalo branco e o seu cavaleiro, não vem imediatamente antes do segundo, e o segundo não vem imediatamente antes do terceiro. São coisas que vão acontecendo simultaneamente no decorrer da história. E uma coisa que se revela em todo o livro do Apocalipse é a progressão. O quanto vai saindo do simples para o complexo. Como o bom se torna melhor, o mal se torna pior. É uma progressão, tanto do bem quanto da maldade. Até alcançar o seu ápice no final, quando então Deus estabelecerá todas as coisas novas. Quando a vontade de Deus prosperará nas mãos de Jesus. Da mesma forma, esse cavalo vermelho, que cavalga sobre toda a terra, trazendo violência, morte, destruição, atritos, discórdias e arrancando a paz, ele vai também progressivamente ampliando o alcance de sua violência, ampliando o alcance da falta de paz. E conforme o tempo do fim vai chegando, amplia-se a falta de paz nos corações das pessoas. Quanto mais o tempo vai se aproximando, o amor vai se esfriando cada vez mais. E assim as pessoas se odeiam, as pessoas se matam, e cada vez mais se matam por motivos banais. A progressão do mal e a progressão da violência são tão grandes que eu sou novo. E eu me lembro que na minha infância era possível brincar tranquilamente na rua do bairro onde eu morava até 10 horas da noite. A gente brincava de brincadeiras de roda. A gente brincava de esconde-esconde num lugar que tinha um matagal na frente da minha casa, numa rua grande. E não havia o mínimo perigo. Mas hoje, quem de nós aqui ousaria deixar filho brincar sozinho até tarde da noite, junto com outras crianças, sem nenhum adulto para cuidar? Nenhum de nós faria uma coisa dessa. Hoje você não pode andar com um celular, que você corre o risco de ser roubado, de baterem. Você não pode cometer algum deslize no trânsito e pode até ser morto. O cavalo vermelho é o cavalo da violência, que cavalga por toda a terra, tirando vidas e tirando a paz. Mas vamos para frente, que temos mais um cavalo, o preto. Versículo 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Esse é o cavalo do colapso financeiro. Esse é o cavalo da pobreza. Esse é o cavalo que faz com que o alimento básico para a sobrevivência de qualquer um, que era o trigo, custasse 1 dia de trabalho, o denário. E que a cevada, mais barata normalmente na época que o trigo, também custasse 3 denários. Ou eu estou misturando as bolas aqui dos denários? 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, é isso. E 3 quilos de cevada por 1 denário. E se por acaso você tem azeite e vinho em casa, é melhor que você não o danifique, porque vai ser artigo de luxo. E isso é progressivo. Não pensemos que os dias melhorarão. Vai chegar um dia em que você vai guardar o azeite e o vinho.
Ou você não, né? Seu neto, seu bisneto, alguém vai proteger o azeite e o vinho, porque será um artigo caríssimo que quem tem, cuide bem, proteja, use bem. O cavalo preto é o cavalo da desigualdade. O cavalo preto é o cavalo da miséria. O cavalo preto é o cavalo de tudo aquilo que faz as pessoas não terem condições do mínimo para a sua sobrevivência. E ele cavalga sobre a terra, desde o início dos tempos, e continuará cavalgando até o final, piorando a situação cada vez mais. E quem tem e acha que tem muito, não confie no que você tem, porque o que você tem poderá ser tirado. E não apenas isso, se nós considerarmos também o aspecto da nossa fé, o que se exigirá no futuro daqueles que seguem a Jesus? Mas esse é o assunto para outra hora, né? Porque talvez o que se exigirá daqueles que seguem a Jesus são renúncias que nós nem sequer imaginamos que seja possível se exigir de nós hoje em dia. Continuando, nós estamos agora no versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Aqui o termo espada, sim, é a espada. Você observa que aqui nós estamos falando do cavalo amarelo, que traz destruição generalizada, que se chama aqui ao 1/4 da terra. Contudo, um pouquinho mais na frente, já não será mais 1/4, será 1/3. Depois, um pouquinho mais à frente, não será mais 1/3, será a totalidade. Estamos construindo a nossa própria sepultura. Estamos destruindo a natureza. E estamos criando relações internacionais de atrito, de conflito, que culminará em guerras, mortes, destruição pela espada. Aqui citada, que certamente não serão as espadas que vamos usar. Pelas pragas provenientes da poluição, dos rios, dos mares. Eles vão aparecer um pouco mais à frente. O Apocalipse fala da destruição de toda a natureza, do desequilíbrio completo do planeta, o desequilíbrio de todas as forças naturais, o desequilíbrio tanto no sol, na lua, nas estrelas, nas florestas, nos mares, nos rios. E aqui, esse cavalo amarelo é que traz as pragas, as doenças, e todos os motivos de morte que hoje nós presenciamos, que não é a morte natural. E veja se tudo isso não se desenrola hoje mesmo, no nosso dia a dia, na nossa mesa do almoço e do jantar. Nós achamos que a dengue era grave, pois chegou o Zika para dizer que ela é nada. Chikungunya. E vamos vencer a dengue, a Zika e o chikungunya. E preparemos-nos para os próximos. Porque o cavalo amarelo continua cavalgando e não vai parar. Ele continuará cavalgando e trazendo morte, seja pela guerra, seja pelas pragas, seja pelas doenças, seja pela destruição generalizada e desenfreada que nós fazemos, seja por causa da sede gigantesca, insaciável de lucro, que não impede que se tenha lucro exorbitante à custa da saúde de bilhões de pessoas que comem e bebem veneno. Todos os dias, nos fast foods da vida, na alimentação que fazemos a cada momento em nossa casa, na verdura que comemos, em tudo que fazemos, o cavalo amarelo está presente. Bom,
O cenário que o Apocalipse pinta não é legal. É um cenário ruim. É um cenário mais assustador do que todos os personagens assustadores que ele tem. Mas eu queria voltar ao cavalo branco. Quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, ele viu um cavalo branco. O cavalo branco é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que cavalga durante toda a história. Enquanto dos outros cavalos se diz o que eles trouxeram e o que eles fizeram, do cavalo branco não. Do cavalo branco apenas se diz que ele recebeu uma coroa e que ele saiu vencendo e como vencedor. Mas nada mais se diz sobre as realizações, nada se diz sobre o que de fato ele está fazendo. Jesus está presente. Ainda que você e eu não percebamos, ele está. E o que o livro do Apocalipse nos mostra, e com o cavalo